satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio que se encontra no portal Escola Dominical, na faixa etária dos adultos. Ali os irmãos têm o andamento do nosso raciocínio. A nossa proposta aqui não é repetir o texto da revista. Os irmãos já leram o texto da revista, leram o livro de apoio, viram a videoaula do comentarista. Aqui a nossa proposta é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Não só o texto de apoio, como também os slides, que trazem o resumo, o plano de aula. Além do nosso texto, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos de apoio da faixa etária dos adultos e também disponibiliza textos de apoio, videoaulas e slides de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. O irmão terá um momento devocional e ainda poderá angariar novas informações sobre a lição. Também nós disponibilizamos aos irmãos a aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. Todos os sábados, às 19 horas, nós transmitimos ao vivo e o irmão poderá, no chat, tirar e elucidar as suas últimas dúvidas. O irmão também é nosso convidado a comparecer a este estudo que é aberto a todos os que amam a palavra de Deus. Este estudo se realiza no 4º andar do Templo Sede do Ministério do Belém, na Rua Doutor Fon, 140, no bairro do Belenzinho, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. O irmão é nosso convidado. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical somente se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. E nós estamos iniciando um novo ano letivo, o ano de 2025, e nós queremos mais uma vez desejar aos irmãos um feliz 2025, repleto das bênçãos do Senhor. Que este ano, com a vinda de Jesus mais próxima, nós possamos nos dedicar mais a cumprir a vontade do Senhor. E neste primeiro trimestre de 2025, nós vamos estudar o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nós vamos estudar a apologética cristã. Que palavra é essa, irmão Caramuru? Apologética. A palavra apologética vem de apologia, em grego apologia, que quer dizer defesa. Uma defesa por meio de palavras, uma defesa por meio de argumentos. A apologética é um estudo de defesa da fé cristã. Por isso que o nosso título é Em Defesa da Fé Cristã. Nós iremos defender aquilo que está na palavra de Deus, porque a fé cristã, ela é um conjunto de crenças, um conjunto
de doutrinas que foram reveladas por Deus à humanidade por meio da Bíblia Sagrada. Então, nós temos aqui a fé cristã. Ela se chama cristã, por quê? Porque as Escrituras, elas testificam de Jesus Cristo, do Messias, daquele homem que é Deus, que se fez homem e que veio salvar a humanidade e revelar tudo quanto Deus quer que nós saibamos a respeito dele. Foi o próprio Jesus quem disse que a sua missão era esta revelação. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E o próprio Jesus, neste mesmo Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 5, no versículo 39, Jesus diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, tudo quanto Deus revelou ao homem e mandou que ele escrevesse, que é a Bíblia Sagrada, ela testifica de Jesus. O assunto da Bíblia é Jesus. E Jesus revelou tudo quanto era necessário sabermos a respeito de Deus. E todos os ensinos, toda a doutrina que está nas Escrituras, que foram reveladas por Jesus e que testificam de Jesus, todas estas doutrinas formam o que nós chamamos de fé cristã. E é esta fé cristã que nós vamos aprender a defender diante das mentiras, dos ataques, das oposições, do falso conhecimento, das falsas doutrinas. E é isto que nós vamos estudar neste trimestre. A defender a fé cristã com a verdade, com as Escrituras sagradas. E é por isso que o nosso subtítulo é Combatendo as Antigas Heresias que se apresentam com nova aparência. Sim, desde o início da revelação divina, nós temos falsificadores, nós temos agentes do pai da mentira, que é o diabo, que tem procurado enganar as pessoas. E os enganos são sempre os mesmos. As mentiras contadas, as distorções das Escrituras, elas são sempre as mesmas, embora venham sempre com novas roupagens, com novas aparências. É por isso que o subtítulo diz: Combatendo as Antigas Heresias que se apresentam em nova aparência. Como disse Salomão, lá em Eclesiastes, no capítulo 1 e no versículo 9. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Nós vamos ver, ao longo do trimestre, as velhas mentiras que o diabo traz para enganar o povo de Deus. Mentiras que no passado
eram chamadas, por exemplo, de arianismo ou heresia ariana, que é fundamentalmente a base da doutrina do que hoje se chama as testemunhas de Jeová, por exemplo. A velha mentira de que Jesus não é Deus, é apenas homem. Então, ao longo dos séculos, como diz Salomão aqui em Eclesiastes, as coisas mudam de roupa, mudam de nome, mudam de aparência, mas em essência são sempre as mesmas mentiras que procuram enganar o ser humano e desviá-lo da verdade. A defesa da fé cristã é o nosso tema deste trimestre. Nós vamos mostrar como são mentirosos os ensinos que, ao longo dos séculos, têm procurado perturbar a fé e a confiança do povo de Deus no seu Senhor. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, que é o presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e é também o pastor-presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, aqui no estado de São Paulo. Pastor Ezequias é um dos nossos maiores teólogos dos nossos dias e lembramos que foi o presidente da comissão que elaborou a declaração de fé das Assembleias de Deus. Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A capa da nossa revista é muito elucidativa. Ela traz um lobo disfarçado de ovelha, ou até um lobo no meio das ovelhas, disfarçado de ovelha. Um lobo que está no meio do rebanho e que é disfarçado de ovelha. E esta é uma realidade da igreja. A igreja é o rebanho do Senhor. Foi assim que o apóstolo Pedro identificou a igreja. Lá em 1 de Pedro, capítulo 5, no versículo 2, Pedro diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então aqui nós vemos que a igreja é chamada de o rebanho de Deus. Esta mesma figura foi utilizada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, no versículo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E no versículo 16, Jesus diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus também chama a igreja, o seu povo, a sua igreja, de rebanho do Senhor. Rebanho de que ele é o bom pastor. Então, o rebanho está nas mãos de Jesus, né? Jesus é o bom pastor e a igreja é o rebanho. Mas onde existe o rebanho e onde existe o pastor, também existe o lobo. Jesus, ao revelar a igreja, ele revelou que esta igreja teria uma oposição. Leiamos lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja, ela, ao ser revelada, Jesus já disse que haveria uma oposição.
as forças do mal, as forças malignas iriam se opor contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o mundo, o diabo e a carne, que é a natureza pecaminosa do homem, se oporiam à igreja. E esta oposição contra a igreja, ela se manifesta de duas maneiras. De duas maneiras. A primeira maneira é através da perseguição, através da oposição direta, manifesta, clara e explícita. Jesus fala disso lá em Mateus, capítulo 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, esta é a primeira forma de oposição à igreja. É o que nós podemos chamar de oposição externa, né, que vem de fora para dentro da igreja. São aqueles que se levantam para perseguir a igreja, para prender os crentes, para matar os crentes, para impedir que eles preguem o evangelho, fazendo ameaças, né? É uma oposição clara. É terrível, sem dúvida alguma. Jesus disse aqui que nós seríamos atormentados, seríamos mortos, seríamos odiados. É o que nós temos visto acontecer cada vez mais. Jesus, quando fala disto, está falando do período que nós estamos vivendo hoje, que é o princípio das dores, o momento imediatamente anterior ao arrebatamento da igreja. É o princípio das dores. E não nos iludamos. Outro dia eu via um analista político falando até a respeito do problema do crime organizado, e ele disse: o crime organizado é como a gravidez, ela sempre avança. E é isso que Jesus, quando Jesus fala que o momento imediatamente anterior ao arrebatamento da igreja é chamado de princípio de dores, o princípio das dores, que fala sobre as contrações do parto, a fase final da gravidez, nós podemos repetir o que este jornalista disse: só avança. E o que nós temos visto é que ano após ano, nós estamos iniciando um novo ano, e nós já temos uma convicção: se Jesus não voltar neste ano de 2025, a igreja será mais perseguida do que no ano de 2024. Teremos mais cristãos sendo perseguidos, mais cristãos sendo mortos, mais cristãos sendo atormentados, mais cristãos sendo odiados. Porque este processo só avança. Não nos iludamos. A situação não vai melhorar. Só tende a piorar, porque é profético. A igreja está cada vez mais sofrendo os tormentos, as perseguições, o ódio tem aumentado e muitos mártires, o número de mártires tem aumentado. Essa é a oposição externa. Mas não é dela que iremos tratar neste trimestre. Nesse trimestre, nós vamos tratar da chamada oposição interna. Já disse, a igreja é um rebanho. O rebanho que tem o bom pastor. Mas Jesus, ele foi muito claro ao nos dizer lá em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes
e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então aqui, Jesus já fala que há o lobo que ataca o rebanho. E Jesus ainda diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então aqui ele já fala da realidade do lobo e do lobo que ataca o rebanho, que vem de fora. Como eu disse, a oposição externa. Mas Jesus também fala de um outro tipo de oposição, um outro tipo de resistência, de engano. E este é o que nós lemos lá em Mateus, capítulo 7, versículo 15. No seu sermão didático, no seu sermão de ensino para os seus discípulos, o Sermão do Monte, Jesus diz lá em Mateus 7 e 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Jesus manda que nós tomemos cuidado, porque haveria lobos que não viriam atacar o rebanho, como no primeiro caso da oposição externa, mas que estariam vestidos de ovelhas e, com a aparência de ovelhas, entrariam no meio do rebanho e, como lobos, devorariam as ovelhas, matariam as ovelhas. Essa é a oposição interna. É alguém que entra no meio da igreja para matar a igreja. E como ele vai matar a igreja? Através da falsa doutrina, através da heresia. E heresia quer dizer falsa doutrina. A palavra heresia quer dizer escolha. Quando nós cremos em Jesus, nós não escolhemos, nós somos escolhidos. João capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. E Jesus fala isso aqui nesse capítulo 15, que começa Jesus dizendo que ele é a videira verdadeira e que toda vara que está nele, nós somos as varas, ele é a videira. E toda vara que está nele dá fruto. E quem não der fruto, ele tira, ele corta. Porque sem ele, nada podemos fazer. Então, Jesus diz que nós não temos que escolher nada. Nós temos que crer nele, dar crédito a ele, crer na sua palavra. E aí, então, nós o servimos. E aí, então, nós fazemos a sua vontade. Nós não temos escolha. Nós
somos servos. E de servos nos tornamos amigos. E o amigo ama. E nós amamos se guardarmos a sua palavra. Agora, este lobo vestido de ovelha, ele não crê na palavra. Ele não ensina a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Ele não crê na palavra. Ele não ensina a palavra. Ele escolhe o que ensinar. Ele traz ensinos seus que, por serem contrários ou distintos da palavra de Deus, que é a verdade, são mentiras. Este é o joio que entra no meio do trigo. Jesus, quando fala da parábola do joio e do trigo, ele diz assim, Mateus, capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. Então, o inimigo, por falha dos homens, dormindo os homens, o inimigo vem e lança o joio, onde só tinha boa semente, onde só tinha a palavra de Deus. Mas agora o inimigo, pela falta de vigilância dos homens, que são imperfeitos, ele lança no meio da lavoura de Deus, que é a igreja, ele lança o joio. E o joio, então, não tem boa semente. O joio não tem semente. Se os irmãos virem aí na internet, a diferença do trigo e do joio é eles são aparentemente iguais, mas quando você debulha o trigo, vem a semente. Quando você debulha o joio, não tem nada. É só aparência. Esses lobos vestidos de ovelhas, eles são inseridos pelo inimigo no meio do rebanho. E eles vêm trazer falsos ensinos. Pedro fala a este respeito também. Em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, notamos aqui que eles são introduzidos, né? Eles são inseridos no meio do povo de Deus. É o inimigo quem faz isso. É o diabo quem faz isso. Sorrateiramente, na calada da noite, ele introduz estes elementos que vão trazer heresias de perdição, falsas doutrinas, falsos ensinos. E é interessante ver que Pedro diz que, como houve em Israel falsos profetas, haveria na igreja falsos doutores, falsos mestres. E por que Deus permitiu em Israel que surgissem falsos profetas? O próprio Deus diz isso. Capítulo 13
do livro de Deuteronômio. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então Deus permitiu que em Israel aparecessem falsos profetas. Para quê? Para provar a fé do povo de Israel. Para provar a obediência do povo de Israel. Para provar o amor do povo de Israel. Porque quem ama a Deus guarda a sua palavra. É o que Jesus nos ensina lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, assim como Deus permitiu em Israel que falsos profetas se levantassem, ele permite que na igreja falsos mestres se levantem, com este mesmo objetivo. Porque Pedro diz: como houve no meio do povo falsos profetas. Não foi assim? Né? Vamos ler novamente aqui para não falar de memória e errar. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores. Então, da mesma maneira que Deus agiu com Israel, ele age agora na igreja. Para quê? Para que nossa fé, para que o nosso amor sejam provados. E nós sejamos aprovados. O apóstolo Paulo fala disso, lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, quando uma heresia é descoberta, quando os falsos mestres são desmascarados, nós descobrimos quem são os sinceros e quem são os falsos. Quem realmente crê em Jesus, quem realmente ama a Jesus e quem é incrédulo, quem é mentiroso, quem é um falso mestre, quem é um falso irmão. É por isso que Deus permite que haja heresias no meio do povo. E aqui nós temos a oposição interna. Porque de dentro da casa de Deus nós temos esses lobos vestidos de ovelhas. Aliás, foi assim que Deus provou o primeiro casal. Deus permitiu que a serpente entrasse no jardim e mentisse. E mentisse.
e enganasse o primeiro casal. E eles, lamentavelmente, caíram, não resistiram à tentação e pecaram. Então, desde o começo. E aí nós vemos que o diabo, ele age, às vezes, como leão, atacando, enfrentando, matando, atormentando, que é essa oposição externa, como apresenta o próprio apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 8, sede sóbrios. É capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Então, às vezes, o diabo ele vem como um leão. Ele não é o leão. O leão é Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Mas então ele já é enganador aqui. Ele se apresenta como um leão. Mas ele vem rugindo, ele vem bramando, ele vem enfrentando. Mas, às vezes, o diabo não vem como leão. Pelo contrário, ele vem como uma serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? A serpente se introduziu no jardim e iniciou um diálogo com voz mansa, suave, sedutora, junto à mulher. Aí o diabo vem como a serpente. Então são as duas oposições à igreja. A oposição externa, motivada pelo inimigo das nossas almas, pelo nosso adversário, Satanás. Palavra que quer dizer adversário. Ele ataca. É a oposição externa. Mas nós temos também a oposição interna. O inimigo se introduz no meio do povo e lança os seus agentes que são os falsos mestres, os falsos doutores, que trazem as heresias, os falsos ensinos, as escolhas de doutrinas, que não são a doutrina trazida por Deus, a doutrina revelada por Deus, que não nos cabe escolher, mas apenas crer e obedecer. A nossa primeira lição tem como título: quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A heresia, ela ameaça a unidade da igreja. Por quê? Porque a igreja é o rebanho do Senhor. E o rebanho do Senhor tem o bom pastor, que é Jesus. Nós já lemos aqui. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, né? Eu estou lendo João 10 e 11, agora eu vou ler o 12. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor.
Então, o rebanho do Senhor, a igreja, ela é una, porque, como diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 4 de Efésios, no versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, a igreja é una, porque ela é o corpo de Cristo. Jesus disse: Eu sou o bom pastor. E eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. E haverá um só rebanho e um só pastor. Então a igreja é una. É a declaração de fé das Assembleias de Deus, no seu cremos, no item 8, ela diz assim: cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal Assembleia dos Fiéis, remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. A igreja é una. Mas quando o inimigo introduz os falsos mestres, esta unidade é ameaçada. Por quê? Porque o lobo quer devorar as ovelhas. O lobo quer arrebatar e dispersar as ovelhas. Ele quer desfazer o rebanho. Ele quer desgarrar as ovelhas. Por isso que a igreja é ameaçada na sua unidade. Como nós dissemos agora há pouco, Paulo diz que a heresia manifesta os que são sinceros. Ou seja, a heresia cria uma divisão, ou explicita, torna transparente uma divisão. Quebra a unidade da igreja. Por quê? Porque eu deixo de ter uma só fé. Eu tenho a palavra de Deus, a fé verdadeira, mas eu tenho de outro lado a mentira, a heresia. E verdade e mentira não comungam. E verdade e mentira se antagonizam. Então a heresia fragmenta o rebanho, porque o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Então, por isso que a nossa lição é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Essa é a nossa primeira lição, que é uma lição introdutória. Então, aqui se explica este lobo no meio das ovelhas na nossa capa. O trimestre tem esta lição introdutória de hoje. Depois nós temos um primeiro bloco que falam das heresias em torno da doutrina de Cristo. Né? A igreja, ela é, como nós vimos, o rebanho de Jesus. É o corpo de Cristo. Quem une a igreja, a cabeça da igreja é Jesus. A fé verdadeira é chamada de fé cristã, porque a sua base é Jesus. A salvação é crer no Evangelho. Quem crer será e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quem salva é Jesus. Jesus é a pessoa
que nos introduz novamente em comunhão com Deus. Então é natural que o inimigo, que o diabo, procure distorcer a figura de Jesus. Então, a maior parte das heresias, elas atacam a doutrina de Cristo, o ensino bíblico a respeito de Jesus. Então, o primeiro bloco são sobre as heresias que se contrapõem à doutrina bíblica de Cristo, a cristologia. E este primeiro bloco nos ocupará das lições 2 até a lição 8. Nós vamos estudar Somos Cristãos, a lição 2, a lição 3, a encarnação do Verbo, a lição 4, Deus é triuno, a lição 5, Jesus é Deus, a lição 6, o Filho é igual com o Pai, a lição 7, as naturezas humana e divina de Jesus, e a lição 8, Jesus viveu a experiência humana. Então, nós vamos ver o que a fé cristã tem a nos dizer sobre Jesus e como as heresias antigas e que hoje se apresentam com nova aparência têm procurado perturbar o nosso conhecimento a respeito de Jesus. Depois, no segundo bloco, nós vamos estudar heresias referentes a outras doutrinas bíblicas. Então, na lição de número 9, nós vamos estudar quem é o Espírito Santo. Então, para vermos as heresias sobre a doutrina do Espírito Santo. Na lição de número 10, o pecado corrompe a natureza humana. Nós vamos ver o ensino bíblico sobre o pecado e quais os falsos ensinamentos a respeito do tema. Na lição de número 11, a salvação não é obra humana. Nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre a salvação e as heresias a respeito. Na lição de número 12, nós vamos estudar a igreja tem uma natureza organizacional. A doutrina da igreja, a eclesiologia. O que a Bíblia fala sobre a igreja e quais as heresias que têm surgido a respeito desta doutrina. E, por fim, numa lição conclusiva, nós vamos estudar perseverando na fé em Cristo. A necessidade de nós perseverarmos na nossa fé, na palavra de Deus, na verdade. Andando na verdade, como nos diz o apóstolo João. Nesta primeira lição, nós vemos como a heresia ameaça a unidade da igreja. E, por falar na heresia, nós vamos ver duas formas pelas quais o diabo, com sua sutileza, ele procurou enganar o primeiro casal e procurou enganar Jesus. O trabalho do diabo, quando ele nos apresenta a oposição interna, quando ele introduz os falsos mestres, estes lobos vestidos de ovelha, ele vem com uma de suas principais características, que é a sutileza. O que é ser sutil? É ser quase imperceptível. É vir de forma matreira. É quase não passar percebido. Vir sem despertar a atenção para poder enganar. Esta é a principal característica do diabo. Quando a Bíblia apresenta o diabo, no capítulo 3, versículo 1 do livro do Gênesis, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor teu Deus tinha feito. Jesus, quando fala a respeito do diabo, do seu caráter,
Ele diz assim, 8:44 do Evangelho segundo escreveu João: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a mentira é uma característica essencial do diabo. Ele é o pai da mentira, por isso que ele se opõe à palavra de Deus, que é a verdade. A mentira se opõe à verdade. E a heresia é sempre uma mentira. Agora, a mentira, ela vem de uma forma sutil, como a serpente. A serpente não faz barulho, com exceção da cascavel, que tem aquele chocalho, né? Mas ela vem deslizando, se preparando para dar o bote e matar a sua vítima. Sem aparência, diferente do leão. Sem aparência, sem barulho. Foi assim que a serpente chegou ao Éden, ao jardim do Éden. É assim que o inimigo age com os lobos vestidos de ovelhas. Temos que ter vigilância. Temos de conhecer a verdade para não sermos enganados. Porque o engano é a grande arma do diabo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Primeira parte do versículo: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Com exceção de Jesus, todos fomos enganados por Satanás. Por isso, precisamos conhecer a verdade. Pois só o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus, é que nos libertará da ação do diabo. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que nos impede de ser enganados pela mentira. Tomemos muito cuidado, irmãos. Por isso que precisamos estudar a palavra de Deus, meditar nas Escrituras, ir à escola bíblica dominical, ir aos cultos de ensino, para não sermos enganados pelo diabo. E o engano é a maior arma do diabo, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Nestes dias de princípio de dores, a maior arma do diabo é o engano. Por isso, Jesus, ao iniciar o seu sermão escatológico, ele fala, Mateus capítulo 24, versículo 4, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Estes lobos vestidos de ovelha vêm-se dizendo ser mensageiros de Jesus, vêm-se dizendo ter a palavra verdadeira, mas são enganadores. Eles dirão, eu sou o Cristo. Não é que eles vão ser como aquele Henrique Cristo lá em Curitiba, no estado do Paraná, que se veste de Jesus e diz que é Jesus. Não, esse é fácil. Esse não engana, ainda engana algumas pessoas, mas engana muito pouca gente. Mas tem aquele de paletó, gravata e Bíblia na mão, que está dizendo o que é a palavra, mas não é a palavra, é outra. Ele está se dizendo Cristo. Ele está se dizendo o revelador da verdade divina, mas ele está proferindo mentiras. E no sermão escatológico, Jesus, por 3 vezes, nos alerta
sobre o risco e o perigo do engano. Esse versículo que eu já li, o versículo 5, 4 e 5, depois o versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por fim, o versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Vivemos os dias do princípio de dores, onde o engano é a maior e mais poderosa arma do inimigo. E se nós não conhecermos a verdade, seremos enganados. Tomemos, portanto, muito cuidado. E, para não sermos enganados, vejamos como o diabo agiu lá no Jardim do Éden, onde ele triunfou, onde ele venceu. No Jardim do Éden, a serpente enganou o primeiro casal. E como ele conseguiu sucesso? Em primeiro lugar, ele apareceu de repente, quase sem ser notado. Ele entra no jardim, sem alarido, sem escândalo, e começa o seu diálogo com a mulher. Como Jesus disse na parábola do joio e do trigo, o inimigo, quando dormiam os homens, semeou o joio. Estes falsos mestres aparecem de repente, sem serem notados. Em segundo lugar, ele se aproveitou da distração do primeiro casal. O primeiro casal não estava junto. Eva estava, por qualquer circunstância, longe de Adão. E ele se aproveitou desse instante de distração, dormindo os homens, como Jesus fala lá na parábola do joio e do trigo, e como Pedro fala, e se introduzirão encobertamente heresias de perdição. Há uma vacilação. E neste titubeio, o diabo introduz os seus falsos ensinos, os seus falsos mestres. E isto só continua adiante, por quê? Porque há desconhecimento da palavra de Deus. Quando a serpente começa a sua conversa com a mulher, ela diz assim: foi assim que Deus disse, não comereis da árvore de toda árvore do jardim? Quer dizer, ela joga verde, né? Como diz a expressão popular. E a mulher demonstra o seu desconhecimento da palavra. Porque ela diz assim: não, disse a mulher, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então aqui nós já vemos que a mulher não conhecia a palavra de Deus. Porque Deus mandou não comer da árvore, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Gênesis 2:9. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Ela confundiu a árvore. E ela confundiu a ordem. A ordem é não comer. Mas ela acrescentou não comer nem tocar. Então ela desconhecia a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. João 17:17. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela não conhecia a verdade. Ela não poderia se livrar
da tentação. É assim que a heresia ganha terreno, porque as pessoas não conhecem a verdade, não conhecem a palavra de Deus e por isso creem na mentira que é trazida pelo falso mestre. E toda mentira tem sua origem no pai da mentira, que é o diabo. E foi assim que aconteceu. O que disse o diabo? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Mentiu, distorceu a palavra e seduziu a mulher. Por quê? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O diabo, então, aproveitando do desconhecimento da palavra de Deus por parte de Eva, ele mente, distorce a palavra e faz com que a mulher creia na mentira e desacredite da palavra de Deus. Não, vocês não vão morrer, mas os seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E a mulher acreditou no que o diabo disse, que era mentira. E é por isso que a heresia cria ilusões que são cridas em lugar da palavra de Deus. E aí o resultado é o fracasso espiritual, é a morte espiritual, é a prática do pecado, é o desagrado a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Foi assim que o diabo agiu no jardim do Éden. Lançou o seu falso ensino, a sua mentira, aproveitando-se da falta de vigilância, aproveitando-se do desconhecimento da palavra, levou a mulher a crer na mentira, a desacreditar na verdade e a pecar. E da mesma maneira, o diabo tentou fazer com Jesus no deserto da Judéia. Só que lá ele foi vencido. No Éden, ele foi vencedor. No deserto da Judéia, o diabo foi derrotado. Jesus foi o único que ele não enganou. E aqui nós vemos a mesma tática utilizada pelo diabo. Jesus não se distraiu, mas se fragilizou. Depois de 40 dias de jejum, ele teve fome. E no momento da fraqueza, da fragilidade, o diabo se manifesta. O diabo é covarde, irmãos. Então, ele aproveitou dessa situação de fragilidade e procurou colocar em dúvida a palavra de Deus. Porque ele chega para Jesus que estava com fome e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então, Jesus estava fragilizado, mas não foi surpreendido, porque ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Dirigido que era pelo Espírito Santo, ele sabia que seria tentado. E quando o diabo vem, ele vem procurando colocar dúvida na palavra. Mas ao contrário de Eva, Jesus conhecia a palavra. E Jesus sabia o seu papel. Embora Deus não podia usar dos atributos divinos, porque ele havia renunciado à glória divina. Ele sabia que era o Filho de Deus, mas ele sabia que, como homem, ele não podia usar da deidade. Então, ele não podia mandar que as pedras se tornassem em pães.
Ele sabia o seu papel, ele sabia a sua identidade, mas ele sabia também o seu dever. Então, por isso, ele não aderiu à tentação, mas respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele citou o Deuteronômio, ele citou a lei, ele citou a palavra de Deus. Afugentou o diabo com o que está escrito. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O conhecimento da palavra e o conhecimento da vontade de Deus impediu que ele aderisse à mentira, impediu que ele pecasse. Precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos saber qual o nosso papel aqui na terra. Sabendo disso, o diabo não nos enganará. Mas o diabo é persistente. Vencido na primeira tentação, na segunda, ele leva Jesus ao pináculo do templo e manda que Jesus se lançasse dali abaixo, porque estava escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. A segunda arma que o inimigo usa é distorcendo o texto bíblico, tirando o texto do contexto. Essa é uma outra maneira de surgir uma heresia. Alguma heresia coloca em dúvida o texto bíblico. Outra heresia já tira o texto bíblico do contexto e se gera um pretexto. O diabo citou o Salmo 91, mas fora do contexto. O contexto do Salmo 91 diz que o servo de Deus ele é guardado pelos anjos nos caminhos do Senhor, não nos caminhos do diabo. Aquele caminho traçado a Jesus não foi traçado pelo Pai, foi traçado pelo diabo. E, portanto, se Jesus se lançasse do pináculo do templo, ele se esborracharia no chão. Por quê? Porque não havia compromisso nenhum de Deus guardá-lo com os anjos no caminho que não era o caminho de Deus. Jesus, sabendo que o texto estava fora do contexto, respondeu com a palavra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele vence porque ele conhecia a palavra e o texto fora do contexto não o enganou, não o iludiu. Precisamos conhecer a palavra e conhecê-la profundamente, de tal maneira que saibamos quando o texto é tirado do contexto. Nós temos que compreender a Bíblia e saber interpretá-la. Mas o diabo é insistente e ele tenta a Jesus pela terceira vez. E aí o diabo faz passar diante de Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. Tenta distrair Jesus com as coisas desta vida, com a fama, com o poder, com a riqueza, para desviá-lo da palavra. É assim que o diabo também faz. Ele tenta trazer a suposta evolução do mundo, a suposta atualização do homem, o suposto avanço da ciência,
as supostas descobertas da inteligência humana para tentar nos afastar da palavra de Deus. Mas aquele que conhece a palavra de Deus sabe que a palavra de Deus, em primeiro lugar, não muda, é eterna. Em segundo lugar, é de Deus e, portanto, é superior a tudo. E que o homem jamais poderá suplantar a palavra. Que a palavra é a verdade não muda, a verdade é eterna, a verdade, e tudo que contraria a verdade é falso. E ao tentar iludir a Jesus com as coisas desta vida, ele faz uma proposta. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. E Jesus fica com a palavra. Que a palavra é eterna, ela é a verdade e ela não muda. E Jesus diz, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. E assim, Jesus vence o diabo. Ele continuou sendo tentado, porque, como Lucas escreve, o diabo o deixou por um tempo. Mas Jesus mostrou que o conhecimento da palavra, a fé na palavra, a obediência à palavra é a arma para vencermos o diabo e não sermos enganados por ele. Mas a igreja, como eu disse, continua enfrentando as heresias. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, virá nos buscar, mas a igreja tem que conviver com heresias. Nós vemos os falsos mestres ao longo dos tempos apostólicos já. Vemos os apóstolos nos seus escritos no Novo Testamento enfrentando os judaizantes, aqueles que consideravam insuficiente o sacrifício de Jesus e diziam que a salvação dependia da observância da lei. Os gnósticos, que negavam que Jesus tivesse se humanizado. Os nicolaítas, que numa vertente dos gnósticos diziam que o corpo para nada servia e a prática do pecado no corpo nada impedia a salvação, faziam pouco caso da santidade, sem falar nos falsos ensinos sobre a ressurreição, quando colocavam em dúvida a ressurreição de Jesus ou diziam que os mortos não ressuscitariam. Estas heresias se repetem ao longo dos séculos, como nós vamos ver ao longo do trimestre. Eis a necessidade de defendermos a fé cristã, conhecermos a fé cristã, para desmentirmos com a palavra os falsos ensinos. Foi assim que Jesus fez, e por isso ele venceu. E porque ele venceu, nós também podemos vencer. É o que procuraremos aprimorar no estudo deste trimestre. Amém.